Retrospectiva 2020. Olá, estamos de volta em 2021 com esse primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de 2020, trazendo 5 iniciativas e obras de artes produzidas dentro da pandemia. Bom, nós vimos ao longo de 2020 vários vídeos que produzimos aqui no nosso canal privilegiando mulheres artistas, mulheres que ao longo de toda a história foram invisibilizadas, mulheres que muitos de nós sequer sabíamos que existiam. Pois é. Então a gente começa a nossa retrospectiva com um projeto, gente, que eu adorei conhecer. É um projeto que é protagonizado pela Ana Lobo e mais 2 pesquisadoras. Esse projeto é um coletivo chamado Na Pupila. Esse coletivo é um coletivo curatorial, que dá suporte a pesquisas e montagem de exposições. Bom, então, como são só mulheres, elas, dentro das conversas, dentro das suas próprias inquietações, elas foram percebendo a necessidade de trazer mulheres artistas que são pouco conhecidas ou que não têm nenhum registro para conhecimento do público. Então, toda essa inquietação e esse desejo acabou levando o coletivo Na Pupila a trabalhar com a Wiki Edita Tons e a instituição americana Art Feminism, que inclusive nós pesquisamos bastante, usamos bastante esse conteúdo no ano passado. E essa pesquisa, ela começou em 2019, essa proposta começou em 2019 e foi feita uma maratona. Essa maratona foi feita no Centro de Artes L8 Sica, a princípio presencial, né, gente, foi 2019, e elas começaram a levantar todos esses dados, a levantar essas informações e começaram a reunir. Né? E deu tão certo que em 2020 elas continuaram essa proposta com essa instituição internacional. E a instituição internacional, obviamente, entrou com uma micro, ajuda ali financeira para que elas dessem o primeiro pontapé nessa maratona. Pois bem, foram combinados 2 encontros no início de 2020. O primeiro encontro aconteceu, presencial, mas o segundo, infelizmente, não pôde acontecer por causa da pandemia. Mas isso não parou o trabalho delas, muito pelo contrário. Elas começaram a se descobrir ainda mais dentro da internet. Descobriram a possibilidade de fazer videoconferências e simplesmente ampliaram esse trabalho para que outras pessoas, além do eixo, Rio-São Paulo, pudessem ter mais conhecimento e também pudessem contribuir para essa pesquisa. É fantástico, gente, porque eu olho isso tudo e falo assim, caramba, eu não estou sozinha nesse rolê, né? Isso é muito bom. A segunda obra que a gente vai trazer é uma obra chamada A Boca. A Boca é a obra da artista Mônica Koster. A artista Mônica Koster, ela também é pesquisadora e ela tem feito uma pesquisa muito interessante sobre o sistema digestivo. Ela hoje investiga a escultura digestiva, a escultura alimentar, ela investiga esse processo de digestão. E com ela aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando surgiu a pandemia, ela foi morar com o pai em Miguel Pereira. E quando ela foi para lá, a quantidade de insetos, a quantidade desse contato com a natureza, fez com que ela parasse e observasse mais esses insetos. Não é?
porque a gente sabe que nesse período de isolamento social, quem ficou mais tempo dentro de casa acabou ampliando esse espaço dentro de casa. Então, o que antes passava desapercebido, que era uma formiguinha, que era, né, uma coisa, agora passou a ter mais atenção. E essa obra dela é muito interessante. Ela faz uma escultura de cerâmica no formato de uma boca e coloca comida dentro. E deixa num lugar, né, e aguarda. Logo em seguida aparecem formigas, e essas formigas, como vocês podem ver na própria imagem, elas vão se alimentando daquilo que sai, que está na boca. Né? Então, quantas bocas a minha boca alimenta? Quantos aparelhos digestivos existem dentro do meu aparelho digestivo? Será que nós domesticamos esses animais ou nós somos domesticados? São diversas questões que surgem a partir dessa relação entre o domesticado e o selvagem, entre o micro e o macro, porque a artista ela se percebe nesse lugar que enquanto indivíduo ela é maior do que essas formigas, mas as formigas enquanto coletivo são maiores. Né? Então, essa relação de micro e macro, nessa investigação dela, é que traz a obra A Boca para o nosso vídeo. A terceira iniciativa que trazemos e a segunda obra é de Mariana Rocha. Mariana, ela, além de pesquisadora e artista, é também arte educadora, assim como eu. E ela traz uma obra que é um autorretrato que se chama Vou Me Guardar com Cuidado. Claro, essa obra foi produzida dentro do isolamento social e essa obra ela traz símbolos que são bastante interessantes da gente pensar, né? A artista ela pensou dentro do trabalho introspectivo dela, né? Ela fez diversas fotografias, né? Ela fala que fez diversas fotografias, mas escolheu essa por essa ficar mais próxima de todo o sentimento que ela foi acumulando ali dentro do isolamento social, dentro da pandemia. Então nós percebemos a própria artista numa posição fetal, né, bem encolhida no chão ali, e à frente dela um objeto que simboliza uma grade ou uma prisão. E que por mais que ela saiba, né, e isso fica muito claro dentro da obra, que ela não consegue caber dentro dessa prisão, ainda assim ela se encolhe. E nesse movimento fetal, que é ao mesmo tempo um momento de gestação, né, ela percebe que não consegue se encaixar nessa prisão, apesar dessa prisão, dessa grade existir. E aí nós percebemos uma interessante dicotomia, porque ao mesmo tempo que a representação de uma prisão é também uma proteção. É um lugar aonde ela se guarda. E ela se guarda com esse cuidado, né? Com esse cuidado de se gestar, com esse cuidado de ficar mais próxima de si mesma. E mais próxima de si mesma também, temos a nossa quarta artista, traz uma obra sensacional também, que se chama Hibisco. Estamos falando de Liz Ander. A Liz, ela tem uma pesquisa que é uma pesquisa mais voltada para o mundo, a realidade dela mesma, a realidade onírica, do quanto ela consegue criar essa relação do mundo externo com o mundo interno, né? E essa obra tem uma história, né?
ela, no período anterior à pandemia, durante as suas férias, ela fez algumas viagens por onde ela passou pela Mata Atlântica. E na Mata Atlântica, ela percebeu uma planta, uma espécie de planta, que se chama hibisco, que não é uma espécie nativa daquele lugar, não? É uma espécie invasora. Isso ficou ali dentro da mente dessa artista. E durante a pandemia, ela reproduziu essa imagem que nós vemos aí. Então nós temos o hibisco que se transforma em árvore e ao lado nós temos a representação de uma mulher que parece, né, a mulher está de cabeça para baixo, dependurada com seus joelhos, amarrada numa estrutura de madeira, e nós não vemos a identidade dessa mulher, porque essa mulher está coberta com uma saia. Abaixo dessa saia temos a representação de um fogo, e esse fogo constrói uma fumaça que acaba se tornando a copa da árvore. Então percebam que Liz, ela cria essa conexão entre o real e o onírico, e a pesquisa dela vai muito para mutilação. Ela trata muito durante os seus trabalhos de mutilação. E essa mulher, né, dependurada, tratando desse fato da mutilação, essa mulher ela não tem identidade, não aparece a identidade dessa mulher. A artista nos conta que essa mulher dependurada é ela mesma. E que todas as vezes que ela passa pelo fogo da transformação, ela perde um pouco da própria identidade. A saia também, que é esse objeto muito relacionado com a representação do feminino, é um objeto que esconde a própria identidade da artista, mas que ao mesmo tempo, pelo fogo, consegue internamente realizar essa transmutação, essa transformação. E nada melhor do que a gente falar de transformação quando a gente está falando de Juliana Notari. Gente, Juliana Notari foi a artista mais falada no final do ano de 2020, início de 2021. Foi uma obra que todo mundo comentou, todo mundo falou, e a gente decidiu trazer para o nosso vídeo para gerar também algumas questões aqui para a gente poder, né, debater. Juliana Notari é uma artista que já trabalha há 20 anos com esse tema da ferida aberta, né, da vulva. E toda essa relação que ela cria com a representatividade do feminino, a mulher na sociedade, todos os tipos de exploração, né? E isso, na visão da artista, na pesquisa dessa artista, são feridas abertas. E então, em 2020, em plena pandemia, ela vai até a zona da mata de Pernambuco e constrói essa obra, que tem mais de 30 metros. Essa escavação foi feita por operários ali da própria localidade, e foi uma escavação feita à mão. Ela durou quase o ano inteiro, né, de escavação. E quando nós observamos essa imagem de longe, ela nos dá essa sensação dessas duas imagens, que ao mesmo tempo é uma vulva e ao mesmo tempo é uma ferida aberta. E essa obra, como a própria artista já colocou, inclusive em entrevistas, né, essa obra gerou muito ódio, muitos comentários agressivos realmente na internet,
E a princípio parece que a artista ficou um pouco assustada, porque a reação das pessoas a essa obra não foi uma reação de aceitação, foi uma reação de aversão, de inquietude. Será que esse ódio não é um reflexo da nossa misoginia? No primeiro momento ela ficou assustada, mas depois ela percebeu que tudo isso acabou contribuindo para que a própria obra pudesse se construir a partir de todas essas inquietações, a partir de todos esses questionamentos. Então, assim, dentre todas as questões que foram levantadas, além de ser a representação de uma vulva, né, que causou um pouco de aversão, né, as pessoas não, né, enfim, uma certa ojeriza, aquilo, a ferida aberta, tudo isso, até mesmo a questão dos operários negros que fizeram ali todo aquele processo de escavação, tudo isso foi extremamente questionado. Né? Mas quem foi que fez as obras do Vicky Muniz? Quem foi que construiu as obras de Ernesto Neto, Anish Kapoor, Robert Smithson? Quem? Pois é. Então, eu deixo aqui esses questionamentos e acredito que essa obra, ela abriu muito bem esse ano de 2021 para que a gente realmente questione, se instigue sobre todas essas feridas abertas, não só de mulheres que são invisibilizadas, mas de mulheres que são exploradas, de pessoas de todos os gêneros exploradas, violentadas, não é? Então eu acredito que essa obra ela é muito mais ampla do que o que vem sendo colocado nas redes sociais. Então, fechando esse vídeo, eu agradeço aqui a presença de vocês e conto também com vocês aqui em 2021. Teremos diversas novidades, coisas muito interessantes ainda vão acontecer. Deixo o meu abraço e seguimos juntos.